Olá, espero encontrar você bem mais uma vez. Esse vídeo se encontra aí na nossa série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Vale lembrar que essa é a videoaula número 56. Então, nós temos aí caminhado já há algum tempo com base neste livro aqui, ó, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Pastor Peter Scazzero. Se você perdeu alguma dessas 55 anteriores a essa 56, né? Que você possa, aí no meu canal do YouTube, na playlists ali, você vai encontrar playlist séries, temos espiritualidade emocionalmente saudável. Você tem todas as videoaulas ali, tá bem? Eu espero que esteja fazendo sentido para você que está acompanhando aí desde o início, e se você tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa, me chama aí no PV, no privado, né? Me manda uma mensagem, comenta aí embaixo do vídeo alguma coisa que você está com dúvida nisso ou naquilo, e eu vou com certeza responder na medida do possível se eu tiver condições disso, né? Se eu souber responder, então a gente vai dialogar e tentar encontrar aí alguma solução para a dúvida, tá bom? Na semana anterior, na aula 55, a gente estava falando sobre a questão das nevascas da vida, né? Então, nas nevascas da vida, a gente aprendeu lá sobre o pessoal lá do meio oeste, da América do Norte, que amarra uma corda na porta do fundo da casa e na porta do celeiro, né, esticadinha. Porque quando vem a nevasca, para ir até o celeiro buscar mantimento e tudo mais, tem que ir tateando ali, segurando a corda, porque você não enxerga um palmo na frente do seu nariz durante e em meio à nevasca. Então vai e volta em segurança, ou em maior segurança do que quem não tem essa corda. E nós chegamos aí numa questão de analogia, que essa corda na nossa vida é como se fosse Deus, que é quem nos traz de volta para o local seguro, né? Lá no celeiro, volto para dentro de casa, local seguro. Quem me leva para o local seguro, quem te leva para o local seguro é o nosso Deus, que seria aí, de maneira analógica que a gente está fazendo, né? Uma questão comparativa aí com a corda, né? Então, tá bem. Hoje a gente vai iniciar aí uma trajetória falando de duas... Não, hoje falando de uma coisa, mas é porque quando a gente falou lá da corda, na nevasca e tudo mais, a gente viu que o quão importante duas coisas aí destacadas pelo autor, e uma delas é o descanso, que vai ficar mais para frente, e agora a gente vai entrar no ofício divino, né? Ofício divino. Ofício divino a gente chama também de hora fixa de oração, liturgia das horas, tem várias nomenclaturas aí utilizadas, né? O pastor Peter fala assim, ó, que quando ele escuta aí a maioria das pessoas descrever a sua vida devocional, a ênfase tende a ser sobre encher-se para o dia ou interceder pelos necessitados ao redor. Só que a raiz do ofício divino não é tanto uma volta para Deus, para conseguir algo, para obter uma resposta, obter alguma coisa, mas sim para estar com alguém, né? A ideia do ofício divino não é pedir a Deus, a ideia do ofício divino é estar com Ele. E é interessante que a palavra ofício, no latim, é aquela que a gente conhece, opus. Então, e a tradução seria obra. Para a igreja primitiva, o ofício divino sempre foi a opus dei, né? A obra de Deus. Então, opus dei, obra de Deus, tá bom? E eu quero ler aqui um testemunho do pastor Peter, que eu acho que vai ilustrar muito bem a ideia do ofício divino, pelo menos nesse início introdutório, que a partir da semana que vem a gente vai falar sobre os elementos principais, centrais do ofício divino e tudo mais. Hoje é para a gente entender o que é esse negócio de ofício divino. Então, olha só, o testemunho dele eu vou ler, porque é uma história muito interessante. Diz o pastor Peter: observei e experimentei pela primeira vez o ofício divino durante uma visita de uma semana a monges trapistas em Massachusetts. A estrutura básica da vida trapista se constitui de 4 elementos: oração, trabalho, estudo, descanso.
oração, trabalho, estudo e descanso. Muito bem, os monges trapistas, então, resumem, né, ou dividem nesses 4 elementos aí a sua vida. No entanto, foi a organização intencional da vida deles em torno das orações do ofício divino que me comoveu. Isso quem está dizendo é o pastor Peter Scazzero, certo? Esse era o meio pelo qual eles permaneciam conscientes da presença de Deus enquanto trabalhavam e eram capacitados a manter um equilíbrio saudável em sua vida. Então, isso chamou muita atenção do pastor Peter. Durante meu tempo com os monges, tivemos 7 momentos por dia, lembrando Deus pela leitura e cântico das Escrituras, especialmente os salmos e oração. Nosso programa diário se assemelhava ao seguinte, presta atenção no programa diário dos monges trapistas que o pastor Peter participou por um tempo. 3h45 da manhã, madrugada, meio da noite. 3h45 da madrugada, vigílias. 6h da manhã, antes de amanhecer ainda, o sol não tinha raiado. Laudes. 6h25, primeira hora, no caso deles, foi uma missa, que eram monges. 12h15 seria a 6ª hora. 14h, a 9ª hora. 17h45, hora do anoitecer. E, para completar o dia, 19h40, antes de se deitar. Então, observem que eles deitavam ali por volta das 8 da noite, 8 e pouco, e eles acordavam 3 da manhã. Né? E aí ele diz o seguinte, nós cantamos muitos salmos, eles cantam ao todo 150 salmos a cada semana. 150 salmos a cada semana é o que os monges trapistas cantam. Lemos bons trechos da Bíblia e passamos tanto tempo em silêncio que pelo 3º dia da minha primeira semana eu me senti como se tivesse sido transportado para outro mundo. Imagine ficar em silêncio. Não posso imaginar o que isso faria à vida espiritual de uma pessoa se ela se envolvesse nesse tipo de disciplina espiritual 365 dias do ano. Não fiz companhia aos monges em suas 6 horas de trabalho manual, mas passei esse tempo tirando um cochilo, diz ele. Eu estava fisicamente exausto, meu corpo não estava acostumado a se levantar às 3 e pouco da manhã. Né? Contudo, eu tinha certeza de uma coisa, esse ritmo de pausas para o ofício divino me possibilitou prestar atenção a Deus e ser levado à sua presença durante o dia, algo diferente de tudo que eu havia experimentado em quase 30 anos como um seguidor de Cristo. O que mais me surpreendeu em conversas com eles foi quanto tínhamos em comum em nosso amor por Jesus Cristo e nosso desejo de ser transformados por esse amor e para esse amor. Eles também lutavam com aquele velho equilíbrio, Maria e Marta, né? Atividade ou contemplação. Na verdade, Marta, atividade, Maria, contemplação. A gente luta nesse equilíbrio, né? Quanto de atividade devemos ter, praticar para Deus, para a igreja, e quanto de contemplação devemos ter. Né? Esse equilíbrio é fundamental. Interessante que ele falou que a dificuldade foi tentar adaptar essas pausas de ofício divino, né, da obra de Deus, de parar para estar com Deus, não para pedir nada a Deus, mas para estar com Ele. Ele falou que o difícil foi tentar adaptar essa realidade às realidades nossas, do dia a dia, de policiais, de bombeiros, de professores, de donos de casa, enfim, de empresários, de profissionais liberais, pessoas do dia a dia. E ele falou, o mais importante é que eu busquei compreender como aplicar isso daí na minha vida, né? Como eu poderia seguir aquele ritmo em meio a jogos de futebol, reuniões de professores, decisões de ensino, pregações, criação das filhas, tinha 4 filhas ele tem, relacionamentos com os vizinhos, vazamentos de torneira, brigas e discussões, né? Que são coisas do dia a dia. E aí ele se lembrou do seguinte, Davi, o rei Davi, lá no Salmo 119, verso 164, o rei Davi praticava 7 momentos de oração 7 vezes por dia. Daniel, aí você vai lá em Daniel 6, verso 10, orava 3 vezes por dia.
judeus devotos lá do tempo de Jesus oravam 2 a 3 vezes por dia. O próprio Jesus provavelmente seguiu o costume judaico de orar certo número de vezes por dia. Jesus era, né, judeu. Após a ressurreição de Jesus, nós observamos lá Atos 3, 1 e Atos 10, 9 e seguintes, que os discípulos continuaram a orar em certas horas do dia. E aí, ele traz aqui um dado que é muito interessante, que é que lá pelo ano 525, já depois que Jesus por aqui passou, então nós estamos em 2022, lá pelo ano 525, um homem chamado Bento estruturou momentos de oração em torno de 8 ofícios diários. A regra era a seguinte, abre aspas, ao ouvir o sinal para uma hora do ofício divino, o monge deixará de lado imediatamente o que tem em mãos e irá com extrema velocidade. De fato, nada deve ter preferência à obra de Deus, ou seja, ao ofício divino. Ele testemunha também que com ele funciona separar pequenas unidades de tempo de oração, de manhã, meio-dia, de noite, que isso faz ele ficar trazendo o sentido do sagrado, de Deus, para tudo que acontece durante o dia dele. Todo o tempo pertence a Deus, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. E para finalizar, o ofício divino praticado sistematicamente elimina de fato qualquer divisão entre o sagrado e o secular nas nossas vidas. Então, esses momentos de pausa que nós temos para estar com Deus, não é para pedir nada para Ele, mas para estar com Ele, com certeza esses momentos de pausa para estar com Deus vão eliminar qualquer divisão que exista aí entre o sagrado e o secular em nossas vidas, né? Então, tendo dito isso, eu queria te desafiar a fazer pausas, mesmo que pequenas pausas, para estar com Deus, para recitar um salmo, cantar um louvor a Ele, não para pedir nada, mas para ter a bênção de estar com Ele. Esse é o desafio do ofício divino. Eu espero que tenha feito sentido para você, que nessa semana você possa, como eu, refletir em relação a isso. Será que nós damos conta de separar momentos, de ter pausas ao longo do dia para estar com Deus? Esse é o desafio, tá bom? A gente se vê na próxima semana para seguir aprendendo mais sobre o ofício divino e os elementos principais que ele tem. Deus te abençoe, uma excelente semana. A gente se encontra na nossa próxima videoaula. Até mais.